Eu conheço uma história de uma mãe que estava muito deprimida, muito triste, muito melancólica ali em um momento. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. E nessa conversa ela relatou o seguinte: olha, hoje eu estou muito triste porque eu estou muito cansada. E eu perguntei qual era o motivo do cansaço dela. Falei, meus 3 filhos estão de férias e eu fiquei com eles o dia inteiro. Agora eles estão dormindo e agora eu estou esgotada. E quando ela falou isso, eu falei pra ela assim: nossa, que bom que você tá cansada. Porque então você tá dizendo pra mim que o seu cansaço físico é a prova de que você conseguiu naquele dia viver, cuidar, dar conta do dos teus filhos. E aqui vem um elemento que eu trouxe pra ela e que eu quero trazer pra você. Não tenha medo de se cansar. Você já percebeu que tem muita gente se poupando, como se estivesse guardando uma energia, sei lá para o quê, sei lá para onde, sei lá para quando? O ponto aqui não é que você vai se desgastar por qualquer coisa. Não, não é isso. Mas se desgastar pelas coisas certas, é? Tem aquela frase, né, que diz: me diz o que diz-me o que amas que eu te direi quem é. Eu posso falar que me diz, né, no que você se cansa que eu te direi quem você é. Nós temos que saber o que vale a pena realmente, que a gente possa empregar todo o nosso esforço. Empregar nosso esforço para algo significa que no final daquele dia, no final daquele período, a gente vai estar cansado. E tá tudo bem, porque o cansaço vai ser uma forma visível, né, de uma prova evidente de que você fez algo. Estranho seria se eu tenho que escrever 1 livro, 2 livros, atender pacientes, dar aula, e eu não terminasse cansado o meu dia. É claro que eu vou terminar cansado. É claro que isso não implica uma dinâmica onde você tem que aprender a descansar, que tem um elemento do entretenimento, uma boa alimentação, isso tudo faz parte. Mas não tenha medo de se cansar pelas coisas certas. Um bom pai, aqui, ou uma boa mãe, sabe que ele tem que se sacrificar pelos filhos. E isso vai cansá-los. Esses pais vão ficar cansados. Mas não é um cansado de derrotado. Não é um cansado de querer jogar tudo pro alto e ir embora. É um cansaço como elemento evidente de uma vida que se dedicou a uma determinada missão, vamos dizer assim, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, ou naqueles meses. Ponto. Eu conto a história de uma moça que o pai dela ficou internado e não saiu do hospital, veio a falecer um tempo depois. E ela revezava com a mãe dela no hospital. E ela estava muito cansada, porque era difícil para ela ver o pai no estado que ela via, na cama de hospital. E às vezes o pai dela não queria mais ficar na cama de hospital, porque ele já estava lúcido, mas ele não podia sair dali, porque era uma ordem médica, então ele ficava muito nervoso, ele brigava com ela, brigava com a enfermeira, então era tenso, então era cansativo para ela. Mas pergunta para ela se. Então o ideal seria você nunca, né, nunca ter ido ao hospital para cuidar do teu pai. Ela fala, não, tem que ir. Tinha que ir, tá tudo certo, eu iria de novo. Mas foi cansativo. Exatamente. Ou seja, não coloque o cansaço logo de modo imediato como se fosse uma prova cabal que você não deveria estar ali. Eu entendo que a gente vive hoje num reino da preguiça, no reino da busca por conforto o tempo inteiro, mas só alcança a maturidade quando a pessoa começa. Claro, tem vários caminhos da maturidade, mas um deles passa por entender que você vai precisar se desgastar por algo, que você vai precisar entregar a tua vida por algo. Porque se você está achando que você vai ficar se poupando, já diria um psiquiatra, Saulo Barbosa, amigo, que ele diz, né, tem uma frase dele que fala, né, se poupar é se perder. É isso mesmo, tá certíssimo.
Aquele que fica se poupando o tempo inteiro está se perdendo, porque a vida exige entrega. Entrega livre. Né? Eu quero cuidar do fulano. É o meu pai não está me obrigando a estar aqui, mas como é o meu pai, eu vou no hospital e tal, 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 tal. Então, esse é um ponto importante. Então, não tenha medo do cansaço. Tenha medo, sim, de se cansar por coisas erradas. Quantas pessoas têm pavor de passar meio dia com os avós, mas não vê problema nenhum em ficar 3 dias dormindo na calçada por um show, sei lá, de alguém famoso que ele gosta. Ele está se cansando ali. Quantas pessoas não conseguem ouvir uma mesma história do avô ou da avó, né, que é normal para quem tem avó e vó vivo, normal de repetirem algumas histórias, né, pelo menos umas 1000 vezes, né, por ano, mas não tem paciência, acha que cansativo ouvir de novo essa história, mas se coloca em certas humilhações. Então é importante que a gente não tenha medo de se cansar, mas sim medo de se cansar pela coisa errada. Então não perca tempo, comenta aqui embaixo do que você quer que eu fale, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.